Tudo bem, amigos e amigas? Vamos gravar agora a terceira e última parte dessa aula do dia 14 de novembro de 2020, de O Livro dos Espíritos, livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e o item 6 desse capítulo, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E agora vamos para a questão 502. Na questão 502, assim está perguntado: o espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso um bem para si mesmo? Olha, claro que sim. Aqui eu vou falar como educador. Toda vez que a gente vê um educando se dando bem, não é, naquilo que ele escolheu, a gente fica feliz. A expressão que a gente usava, mas eu sempre evito essa expressão, olha, que orgulho, né, do meu filho, do meu aluno. Não é orgulho, porque isso é um sentimento negativo, mas felicidade de ver que aquele indivíduo fez escolhas que estão levando ele para o caminho do bem. Então os espíritos protetores também, quando eles veem que nós fizemos escolhas em todos os campos, aí, não só profissional, né, não só, mas nos nossos relacionamentos, nas nossas ações cotidianas, quando a maioria das nossas escolhas são voltadas para o bem, não vou dizer 100%, né, dado o nosso grau evolutivo, ainda fazemos escolhas equivocadas, mas se a maioria é voltada para o bem, os espíritos superiores sim, ficam felizes, os nossos espíritos protetores ficam felizes. É natural que assim o seja, né? Espíritos que não têm inveja, que estão ali para nos ajudar, vão gostar de ver o nosso acerto. A questão 502A. É ele responsável quando não consegue? Não é? Ele fez tudo que podia. Não é um espírito que foi designado para a tarefa porque tinha condições de fazer aquilo, mas às vezes não conseguiu. Num outro momento aqui do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito semelhante sobre a maternidade ou paternidade, né? Quando pai, mãe, pessoas que educam ali uma criança na fase de infância, conseguem que ela vá para o caminho do bem, eles têm méritos por aquilo, fizeram o que tinham que fazer e deu certo, muito bem. E aí Kardec pergunta lá, mas e se apesar de todos os esforços essa criança não foi para o caminho do bem, ela se desviou do caminho, os pais vão responder por isso? E aí o Espírito Verdade responde, não, Deus é justo, Deus vai responsabilizar cada um por seus atos. Se esses pais fizeram tudo o que podiam, mesmo assim o indivíduo não foi para o caminho do bem, paciência, né? Deus é justo, não vai punir esses pais por isso. Aliás, Deus não pune, Deus educa. Mas caso os pais tenham sido negligentes, claro, eles de alguma maneira vão ter que repor isso que não fizeram. No caso dos espíritos protetores não há muito essa dúvida, porque eles não são negligentes, né? Eles têm um nível de desenvolvimento tal que senão não teria sido atribuída a eles, melhor dizendo, essa função, que eles não vão negligenciar. Então, se caso eles façam tudo aquilo, fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance, e eu é que não ouvi os bons conselhos, fui por um caminho errado, eles não vão responder por isso. Questão 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Olha, aqui vai dizer assim, ele até sofre, mas não o sofrimento que normalmente a gente vê. Assim, eu diria até que ele nem sofre, né? A palavra nem é sofrimento, não vai ficar infeliz. Por quê? Porque ele sabe que, dado o seu grau de desenvolvimento, esse espírito que não acertou agora vai acertar ali na frente, né? Ele não tem essa ansiedade, que isso é próprio ainda da nossa imperfeição. Tinha que ter acertado nessa, né? E fala, puxa, podia ter acertado já, mas não acertou, tudo bem, outras oportunidades virão e ele vai acertar. Ele não vai ficar feliz com
o fato de nós termos nos desviado do caminho. Mas também não vai se debulhar em lágrimas. Por isso, irmãos e irmãs, às vezes, né, no Evangelho do Cristo, a gente vê passagens que a gente precisa interpretar. No EAD, que é o curso que a gente faz de sábado, na nossa Casa Espírita, às 16 horas, são aulas online, mas ao vivo, não são gravadas como essa. A gente tem estudado muito, né, o Cristo e todas as suas passagens. Então, quando fala assim que o Cristo ficou triste de ver, mais ou menos, né? Porque um espírito puro como Jesus, ele não fica triste, ele sabe que podia ter acertado, mas se não acertou, acerta ali na frente. Ele não vai ficar. Esse sentimento de colocar no Cristo essas coisas da nossa sensação, como fazíamos quando éramos politeístas, né, que colocávamos nos deuses vingança, né, os nossos sentimentos aí. Mas não é o caso. Jesus entende perfeitamente as nossas imperfeições e não fica triste. Eu dou sempre um exemplo materno, paterno também. Quando uma criança está andando, começando ali, dando os primeiros passos, ela cai, levanta, né? Vai tentar segurar numa coisa, cai, mas ela levanta e tenta de novo. Os pais não ficam chorando por isso. Ah, mas ela caiu. Sim, mas eles sabem que aquelas quedas fazem parte do aprendizado e que ela vai conseguir andar justamente porque está tentando. É como os espíritos superiores olham para a gente. Todas as nossas quedas são vistas por eles de um patamar mais elevado, não é? Vamos pensar, o suicídio. O suicídio traz consequências muito doloridas para o espírito, é verdade. Principalmente porque sabemos que alguns espíritos são reincidentes nisso em algumas encarnações. Mas um dia eles vão despertar, um dia eles vão acordar para isso. Claro que quanto antes, menos dor eles terão. Pegue o caso da nossa Ivone do Amaral Pereira, médium, né, quando encarnada, escreveu vários livros através da sua mediunidade, mas o mais famoso deles é Memórias de um Suicida, que é, de alguma maneira, um pouco da história dela, autobiografia, um espírito que já tinha cometido suicídio e que, como médium, tentou trazer informações para ajudar espíritos que estavam nesse momento e continua no mundo espiritual trabalhando com espíritos que acabam abreviando a vida carnal. Então veja, Ivone do Amaral Pereira é uma missionária trabalhando com espíritos suicidas quando ela própria já tinha sido um. Então são as quedas que nos fazem levantar. Lógico, se eu puder seguir por um caminho menos dolorido, melhor para mim, né? Menos problemas eu enfrentarei. Mas olha a diferença, né? Outras religiões falam que eternamente a pessoa vai sofrer. Deus é justo, Deus é bom, nós sempre teremos chance de nos recuperarmos. Questão 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Aí o espírito dá uma resposta meio madura, fala assim: como vocês querem saber o nome? Vou até ler aqui: como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Então a gente, muitos nem sabem, né, da existência de espírito protetor, anjo da guarda. E nome, quem é aquele espírito? Se ele falasse: eu sou fulano de tal, isso vai fazer sentido para a gente? Às vezes não, a gente não conhece. Não necessariamente, aliás, né, na grande maioria dos casos, não vai ser um espírito de um famoso aqui na Terra. Portanto, o nome propriamente, e aí eles dizem que você precisa de um nome, chama do que você quiser, mas espírito protetor, espírito amigo, anjo da guarda, é o que importa. Às vezes as pessoas
querem que o Dr. Bezerra de Menezes, ou que Maria o proteja, ou que qualquer outro espírito aí o proteja. Esses espíritos, eles têm prepostos, né? Eles têm ajudantes que fazem esse tipo de tarefa. Então, eles vão nos proteger, vão estar sintonizados com a gente, mas não necessariamente diretamente, através da sua equipe de trabalho. Mais ou menos como uma casa espírita, né? A casa espírita atende. Não importa se sou eu, se é o outro, outra, né? Quem vai atender ali não é importante. O importante é que existe uma estrutura de atendimento. Então a pessoa procura a casa espírita. É mais ou menos isso. E os espíritos protetores são interligados entre eles, né? Se um pode ir ajudar, vai. Quando não pode, vai o amigo. Mas todos nós receberemos ajuda. Um abraço a todos.